Olá, pessoal, eu sou a professora Natália Carvalho, professora de obstetrícia aqui do Estratégia Med, e eu estou aqui para a segunda parte da nossa aula de multimídia de obstetrícia. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar de rastreamento de cromossomopatias, vamos falar também das malformações fetais e de Doppler velocimetria obstétrica. Então, são três temas que são muito difíceis e que podem cair nas provas de residência médica. Então, a gente vai começar com o rastreamento de cromossomopatia. E aqui eu quero que vocês prestem muito atenção. O nome já diz muita coisa, rastreamento. Então, rastreamento de cromossomopatia é um exame de rastreamento, não é um exame de diagnóstico. Então, o ultrassom que faz o rastreamento de cromossomopatia, que é a ultrassonografia do primeiro trimestre, ela não faz diagnóstico, pessoal. Então, pelo ultrassom, a gente não consegue fazer diagnóstico de cromossomopatia. Então, pelo ultrassom, a gente não faz diagnóstico de síndrome de Down, a gente não faz diagnóstico de síndrome de Ehlers, a gente não faz diagnóstico de síndrome fatal, a gente não faz diagnóstico de síndrome de Turner. Então, o ultrassom, ele serve para a gente rastrear. E o que quer dizer isso? Para a gente dizer que se aquela gestante ela tem um risco maior de ter um feto com cromossomopatias ou não. Então, o rastreamento serve para a gente classificar a gestante em baixo ou alto risco para desenvolver cromossomopatia, para o feto ter cromossomopatias, ok? Então, é um exame de rastreamento. E o que a gente avalia nesse exame? Quais são os parâmetros que a gente consegue avaliar que servem para a gente rastrear cromossomopatias? Então, os parâmetros ultrassonográficos que a gente consegue avaliar no ultrassom do primeiro trimestre para a gente ver se esse feto tem uma maior chance de ter cromossomopatia ou não, são a translucência nucal. Então, esse é o principal parâmetro aí para a gente avaliar um risco de cromossomopatia. A gente também avalia o osso nasal, o ducto venoso, a gente também avalia a válvula tricúspide e o ângulo maxilar, tá? Eu vou falar de cada um desses para vocês. Bom, o principal parâmetro é a translucência nucal, tá? Então, vamos lá. A translucência nucal, ela é a medida do maior espaço entre a pele e os tecidos moles que recobrem a coluna do feto. Então, a gente tem essa imagem aqui desse feto, uma imagem, um perfil do feto, então a gente consegue ver o rostinho do feto aqui, ó, o nariz do feto, o rostinho do feto aqui, o feto de lado, e esse líquido que fica entre a pele e a coluna do feto, a gente chama esse líquido de translucência nucal. Esse líquido essa translucência nucal, essa imagem é uma malformação? Não. Essa imagem não é uma malformação. Todos os fetos têm translucência nucal. Alguns fetos vão ter uma translucência nucal aumentada. E quando esses fetos têm uma translucência nucal aumentada, eles têm uma maior chance, dependendo da idade da mãe e dependendo do tamanho do embrião, eles têm uma maior chance de ter cromossomopatias. Então, a translucência aumentada sozinha não quer dizer nada. Para a gente dizer que uma translucência aumentada aumentou a chance desse feto ter cromossomopatias, a gente precisa avaliar a idade da mãe e o comprimento cabeça-nádega, a idade do feto também, tá? Então, quanto maior a idade materna, maior o risco de cromossomopatia, e quanto maior a idade gestacional, maior o tamanho da translucência nucal. Então, se a gente tem um feto que tem uma idade gestacional, por exemplo, de 13 semanas e uma translucência nucal de 2, é diferente de um feto de 11 semanas com uma translucência nucal de 2. Esse feto de 11 semanas com uma translucência nucal de 2, ele tem um risco maior de cromossomopatias do que aquele feto de 13 semanas com uma translucência nucal de 2, tá? Porque quanto maior a idade gestacional, maior a translucência nucal também, ok? Então, a translucência nucal é o principal marcador ultrassonográfico de cromossomopatias. Então, quanto maior a translucência nucal, maior o risco de cromossomopatias. Mas não esquecer que a translucência nucal também está relacionada com outras alterações que não somente as cromossomopatias. Então, uma translucência nucal aumentada, ela também está relacionada, pode estar relacionada a síndromes gênicas, a malformações cardíacas fetais, a algumas infecções congênitas, como a infecção pelo parvovírus B19.
Então, como eu falei para vocês, não é uma anomalia fetal, mas um marcador que apresenta aí um risco maior de alguma anomalia fetal, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem, então, de uma translucência nucal normal, tá? Então, a gente vê aqui, ó, o líquido atrás aqui da nuca, né? Entre a pele e a coluna mais fininho. E aqui uma translucência nucal aqui aumentada. Olha o tamanho, a quantidade de líquido aqui, tá bom? Bom, uma outra dica para vocês é que a gente tem um valor aí de referência, mais ou menos, em que, independente da idade gestacional e da idade gestacional e independente da idade materna, essa translucência nucal vai estar sempre alterada. Qual que é esse valor? É uma translucência nucal de 3. Então, translucência nucal maior ou igual a 3 milímetros, tá? Translucência nucal maior ou igual a 3 milímetros, a gente está diante de um feto que tem uma translucência nucal aumentada, ok, pessoal? Então, translucência nucal maior ou igual a 3 milímetros, a gente está diante de uma translucência nucal aumentada, tá? Então, se a gente tem um feto que tem 11 semanas e uma translucência nucal de 3 milímetros, o examinador deu falou pra gente, ó, a gente tem um feto de 11 semanas, uma translucência nucal de 3. Um feto de 14 semanas, uma translucência nucal de 3. Ambos os fetos estão com uma translucência nucal aumentada. Agora, se ele falou pra gente, temos um feto de 11 semanas com uma translucência nucal de 2, um feto de 14 semanas com uma translucência nucal de 2, a gente precisa olhar na tabela, a gente precisa olhar no gráfico para saber se essa translucência nucal para aquele feto, para aquela idade materna, ela é alterada ou não, tá bom? Mas guardem esse valor de 3, tá? Muita gente usa valor de 2,5, mas valor de 2,5 não dá para todas as idades gestacionais. O ideal é usar esse valor de 3, porque daí a gente tem certeza que realmente está alterada para qualquer idade gestacional, ok? Outros parâmetros aqui ultrassonográficos que a gente pode utilizar também para fazer o rastreamento de cromossomopatias. Um deles é o ducto venoso. Então, aqui a gente tem uma imagem de um feto aqui no primeiro trimestre com ducto venoso. Então, se a gente tem um ducto venoso com onda A presente, esse ducto venoso é um ducto venoso normal. Se a gente tem uma onda A negativa, tá? Então, onda A negativa, a gente está diante de um ducto venoso alterado. E um ducto venoso alterado, ele pode aumentar o risco de cromossomopatias para esse feto, mas também pode estar relacionado a alguma cardiopatia, alguma doença, alguma infecção congênita. Então, existem outras patologias que também pode alterar o Doppler venoso no primeiro trimestre, tá? O ducto venoso no primeiro trimestre. Então, aqui a gente está falando de primeiro trimestre. Depois eu vou falar de ducto venoso para vocês na Doppler velocimetria obstétrica. Aí a gente está falando de ducto venoso no terceiro trimestre, tá? Aqui a gente está falando de ducto venoso no primeiro trimestre, então é diferente. Então, no primeiro trimestre, o ducto venoso serve para a gente rastrear cromossomopatias ou rastrear alguma doença cardíaca fetal, alguma doença infecciosa fetal, ok? Aqui a gente também pode avaliar o ângulo facial frontomaxilar, que aqui ele tá normal, quando a gente tem um ângulo mais aberto, e aqui ele tá alterado, então quando a gente tem um ângulo aqui mais fechado. Na verdade, o ângulo é esse, tá? Mas aqui a gente pode olhar também por esse ângulo, também dá certo, tá? Então, se a gente tem um ângulo facial frontomaxilar mais fechado, a gente está diante de um feto que tem um ângulo frontomaxilar normal, e se ele tá um ângulo mais aberto, um ângulo frontomaxilar alterado. Quando a gente tem um ângulo frontomaxilar alterado, a gente também tem um feto que tem um risco maior de cromossomopatia. Ele quer dizer que ele tem cromossomopatia? Não, tá? Fluxo da válvula tricúspide. Então, se a gente tem um fluxo normal da válvula tricúspide, então aqui quando a gente não tem muita volta de sangue aqui, e aqui um fluxo alterado quando a gente tem um retorno sanguíneo aqui maior, tá? E aí a gente tem o fluxo da válvula tricúspide alterado e nesse caso a gente tem um feto também com uma maior chance de cromossomopatias. E quando a gente tem o osso nasal, então se a gente tem o osso nasal presente, então aqui é o osso nasal, tá, pessoal? Aqui é a pele, aqui é a ponta do nariz e aqui é o osso do nariz. Se a gente tem osso nasal, o normal é ter osso nasal presente. Quando a gente tem um osso nasal ausente, então aqui a gente vê a pele, a
ponta do nariz e a gente não vê o osso. Diante de um osso nasal ausente, a gente também tem mais chance de cromossomopatia. Quer dizer que esse feto tem cromossomopatia? Não, tá? Então, a gente pode ter fetos com osso nasal ausente no primeiro trimestre, que depois a gente vai ver esse osso no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e ele não tem nada, ele não tem cromossomopatias, ok? Então, sobre a avaliação de cromossomopatia, é isso que vocês têm que saber, tá? A principal coisa é que é rastreamento, não é diagnóstico. E aí, outra coisa importante, quando a gente tem uma translucência nucal aumentada, um osso nasal ausente, um ducto venoso com ondulada negativa, a gente avalia esse feto, então a gente vê que esse feto tem um risco aumentado para cromossomopatias, o que a gente vai fazer com esse dado? A gente vai orientar que essa gestante precisa fazer um exame invasivo. Então, toda vez que a gente tem um feto que tem um risco aumentado para cromossomopatias, ele merece ganhar, se, né, logicamente, se o casal quiser, a gente tem que indicar um teste invasivo. Quais são esses testes? A gente pode fazer uma amniocentese ou uma biópsia de vilo, tá? A biópsia de vilo a gente faz antes de 16 semanas, e a amniocentese a gente faz depois de 16 semanas, ok? Então, sobre avaliação, rastreamento de cromossomopatias, é isso que vocês precisam saber em relação à parte de multimídia, tá? Agora a gente vai falar dois tópicos importantes também, que são a avaliação da placenta e a avaliação do colo uterino, tá? Ambas as avaliações devem ser feitas por via vaginal, tá? Então, a placenta, a gente consegue avaliar a placenta a partir de 10 semanas, tá? E o que a gente consegue avaliar na placenta? A gente consegue avaliar a espessura, ecogenicidade e posição da placenta. Então, aqui a gente consegue ver uma placenta, tá? A gente vê aqui a cabeça do feto e aqui a gente vê a placenta, tá? Quando a gente tem uma placenta mais espessa, que a gente chama isso de placentomegalia, a gente pode estar diante de uma infecção congênita, de uma anemia fetal ou de uma hidropsia. Mas o que é mais importante para a gente avaliar e que cai nas provas de residência médica em relação à avaliação da placenta é a avaliação da posição da placenta, tá? Por quê? Porque dependendo da posição da placenta, a gente vai classificar essa placenta como uma placenta prévia, uma placenta de inserção baixa ou uma placenta que foi normo-inserida. Então, eu trouxe aqui duas imagens, uma imagem de placenta prévia e uma imagem de placenta de inserção baixa. Então, para a gente dizer que uma placenta é prévia, essa placenta ela precisa atingir o colo uterino. Ela pode atingir o colo uterino e recobrir completamente o colo uterino, ou ela pode só chegar no colo uterino, mas não recobrir o colo uterino completamente. Então, para a gente ter o diagnóstico de placenta prévia, a placenta precisa chegar no orifício interno do colo uterino. Então, aqui a gente vê o colo, aqui ó, o canal do colo, e aqui é o orifício interno do colo. Opa, aqui é o orifício interno do colo, tá? E a placenta, olha, ela tá recobrindo todo o orifício interno do colo. Então, aqui a gente está diante de uma placenta prévia, tá? Agora, nessa imagem aqui, a gente vê o colo do útero. Olha aqui o canal do colo, o orifício interno do colo e a placenta tá aqui, ó, pessoal. Então, a placenta, ela não atingiu o orifício interno do colo. Ela tá distando aqui, ó, 13 milímetros do orifício interno do colo. A borda da placenta tá distando 13 milímetros do orifício interno do colo. Então, se a gente tem que a borda placentária dista menos do que 20 milímetros... Opa, ficou uma perninha maior. A gente está diante de uma inserção baixa de placenta. Então, não confundam placenta prévia com inserção baixa de placenta, ok? Então, placenta prévia, a placenta atinge o orifício interno do colo uterino. Inserção baixa de placenta, a placenta, ela dista menos do que 20 milímetros do orifício interno do colo uterino, mas não atinge o orifício interno do colo uterino, tá? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês de descolamento prematuro de placenta, mas é importantíssimo vocês lembrarem que o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta é clínico, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de exame, muito menos ultrassonografia, para a gente fazer o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta. Então, mas aqui, só para vocês entenderem aqui a imagem do ultrassom, a gente tem uma placenta e aqui a gente tem
um descolamento de placenta, uma imagem aqui de sangue, um sangue aqui atrás da placenta, ok? Trouxe aqui umas outras imagens para vocês aqui para a gente relembrar, umas outras imagens anatomopatológicas aqui. Então, a gente vê aqui, ó, esse coágulo na placenta, então isso mostra que houve um descolamento de placenta. E aqui a gente vê um útero que tá embebido de sangue, tá? A gente vê um útero aqui todo escuro, tá? Esse útero aqui chama útero de Cuvelert. Quando a gente tem um descolamento de placenta importante, o sangue ele pode infiltrar o miométrio e a gente vai ter aí um útero de Cuvelert, beleza? Trouxe aqui também para vocês uma imagem de vasa prévia, tá? Aqui, na verdade, o que a gente está vendo é uma inserção velamentosa do cordão, tá? Então, o que a gente vê aqui? Olha, a placenta. Aqui a gente vê a membrana fetal. Aqui a gente vê o cordão umbilical, certo? Normalmente, como que é isso? Normalmente, os vasos, eles saem da placenta e vão direto pro cordão umbilical. Então, o cordão umbilical, ele sai daqui, ó. Ele sai do meio da placenta, tá? Mas, nesse caso aqui, os vasos umbilicais, eles saíram pela membrana fetal. Então, os vasos saíram da placenta, foram para a membrana fetal e depois que eles se juntaram para formar o cordão umbilical. Quando a gente tem isso, a gente tem aqui uma inserção velamentosa. Opa, peraí. A gente tem uma inserção velamentosa de cordão. Quando a gente tem uma inserção velamentosa de cordão em que essa região aqui está na frente da cabeça do feto, a gente está diante de uma vasa prévia. Ok? Então, toda vasa prévia é uma inserção velamentosa de cordão, em que essa inserção velamentosa de cordão, então esses cordões que estão na membrana membrana fetal, na membrana córea amniótica, elas estão na frente da apresentação fetal. Então aqui a gente vê um ultrassom transvaginal, aqui a gente vê o colo do útero, o canal do colo, a gente vê o orifício interno, o orifício externo, e a gente vê aqui, ó, um vaso na frente da cabeça do feto. Então, a gente consegue ver aqui que tem uma vasa prévia. Se essa mulher entrar em trabalho de parto e se essa membrana romper, então imagina aqui, ó, se tiver uma ruptura dessa membrana, o que acontece? Rompe esse vaso. E se rompe esse vaso, a gente chama isso de ruptura de vasa prévia. E a ruptura de vasa prévia, ela leva a um sangramento do segundo trimestre muito grande, e esse sangramento é um sangramento fetal, e se a gente não fizer nada, esse feto vai a óbito por exsanguinação, questão de minutos, então é indicação aí absoluta de cesárea, tá? Mais uma imagem aqui ultrassonográfica em relação à parte do segundo trimestre. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma placenta. E aqui a gente tem a bexiga. E o que a gente vê aqui? A gente vê vasos entre a placenta e a bexiga, tá? Isso é um sinal de acretismo placentário, tá? Aqui a gente tem uma imagem, então a gente tem a cabeça do feto aqui. A gente tem uma placenta aqui a gente tem a bexiga. E aqui, ó, a gente vê que essa placenta, ela não é bonitinha, igual essa placenta aqui, ó. Cadê? Deixa eu limpar essa imagem aqui para vocês verem. Olha essa placenta que bonitinha aqui, ó. Aqui não dá para ver muito bem, melhor essa daqui. Olha essa placenta aqui, ó, melhor. Olha essa placenta aqui bonita. Uma placenta aqui, ó, que tem uma linha de clivagem linda, tá? Aqui não. Aqui, ó, a gente tem, ó, uma placenta que tá irregular aqui, ó. A gente tem esses vasos aqui nessa placenta, nessas imagens aqui nessa placenta, que mostram que essa placenta não tá bem. Não é uma placenta normal. Aqui, ó, a gente tem vasos entre a placenta e a bexiga. Isso são todos sinais de acretismo placentário, ok? E falando agora aqui do colo uterino, né, que então tem sido cobrado muito nas provas de residência médica a medida do colo uterino para avaliar prematuridade. Então, eu trouxe uma imagem aqui de medida do colo uterino. Então,
Para a gente avaliar a prematuridade, a gente tem que fazer ultrassonografia transvaginal para medir o colo uterino. Essa conduta ela deve ser feita para todas as gestantes, então é uma conduta universal, entre 18 e 24 semanas. Se a gestante ela tem história pregressa de prematuridade antes de 34 semanas, a gente vai fazer a medida por volta de 16, a gente vai adiantar um pouquinho. E aí a gente vai medir o colo do útero. Então, se o colo do útero for maior ou igual a 25 milímetros, a gente está diante... É maior ou igual? Desculpa, não, é maior do que 25 milímetros, eu sempre me confundo com esses iguais. Então, se o colo for maior do que 25 milímetros, é um colo normal. Se o colo for menor do que 25 milímetros, menor ou igual a 25 milímetros, é um colo curto, tá? Então, um colo curto. E aí, o que a gente faz com esse dado? Então, vamos lá. Se a gente faz um ultrassom transvaginal para medir o colo do útero entre 18 e 24 semanas, e esse colo é menor do que 25 milímetros, a gente tem que dar progesterona vaginal para essa gestante. Então, se essa gestante tem colo curto, ela vai usar progesterona vaginal até 36 semanas, tá? Então, não é 34, 36, já tá bem estabelecido, 36 semanas, ok? Por quê? A gente vai fazer a progesterona para prevenção da prematuridade. Qual outra situação que a gente também vai fazer a progesterona? Quando a gente tem uma prematuridade espontânea antes de 34 semanas, a gente também vai fazer a progesterona vaginal entre 16 a 34 semanas. Essas gestantes a gente também vai medir o colo uterino. Como eu disse para vocês, a gente vai medir um pouquinho antes o colo uterino. E se esse colo for menor ou igual a 25 milímetros, a gente pode manter a progesterona ou fazer a cerclagem uterina, ok? Então, a gente tem essas duas situações, beleza? Lembrando aqui que quando a gente fala prematuridade espontânea, a gente tem que diferenciar a prematuridade espontânea de insuficiência istmo-cervical. A insuficiência istmo-cervical é quando a gente tem abortamento no segundo trimestre ou prematuro no segundo trimestre. Quando a gente tem insuficiência istmo-cervical, a gente tem indicação de cerclagem uterina, independente da medida do colo. Então, não confundam uma prematuridade pura de uma insuficiência istmo-cervical. Quando a gente tem insuficiência istmo-cervical, a conduta é cerclagem uterina, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as malformações fetais, tá? Eu trouxe aqui algumas malformações fetais que podem ser cobradas nas provas de residência médica, tá? É um tema pesado, mas eu trouxe aqui como algumas fotos já caíram nas provas de residência médica, mas muitas delas nunca caíram, mas podem cair, então eu trouxe para vocês, para a gente conseguir cobrir tudo aí, para não cair uma imagem e vocês ficarem perdidos, tá bom? Bom, primeiro eu trouxe para vocês aqui quais são as imagens ultrassonográficas que a gente vê em fetos que tem, por exemplo, trissomia do 21. Como eu disse para vocês, a trissomia do 21, o diagnóstico, ele é feito pelo cariótipo. Então, a gente nunca vai fazer diagnóstico de trissomia, de cromossomopatia pelo ultrassom. Mas, quando a gente vê essas alterações que eu vou falar aqui para vocês, a gente sabe que esse feto, essas alterações que a gente vê aqui no segundo trimestre, no terceiro trimestre, a gente sabe que esse feto tem uma chance maior de ter, principalmente quando a gente vê em conjunto, de ter uma trissomia. Mas a gente só vai confirmar se a gente fizer o cariótipo, tá? Então, se a gente tem... Quais são os marcadores do segundo trimestre que aumentam a chance de trissomia do 21. Intestino hiperecogênico, então essa imagem aqui, ó, mais branca, né? Então, intestino hiperecogênico. A gente tem ventriculomegalia, então o ventrículo, né, que está dentro do cérebro aumentado. Prega nucal aumentada, então aqui essa região atrás da nuca também, que corresponde à translucência nucal, mas translucência nucal a gente fala até 14 semanas, depois de 14 semanas a gente usa prega nucal. Se a gente tem foco ecogênico intracardíaco, se a gente tem atresia de duodeno, e aqui a atresia de duodeno é quando a gente tem esse sinal da dupla bolha, então quando a gente tem uma bolha gástrica aqui e mais outra bolha aqui, fêmur curto, ou o afastamento do hálux. Então, aqui a gente vê o dedão e a gente vê o outro dedo mais afastado. Então, qualquer uma dessas alterações, principalmente quando elas estão em conjunto, aumentam a chance de trissomia do 21. E de trissomia do 18, quais são as alterações que aumentam a chance de trissomia do 18? Intestino hiperecogênico, prega nucal aumentada, mielomeningocele, então a gente tem a coluna aqui, ó, quando a gente tem aqui
uma exposição da meninge, da meninge, né? Então, quando a gente não tem aqui, a gente tem uma malformação da coluna com exposição da meninge. Uma cisterna magna aumentada, então uma região aqui posterior do cérebro aumentada. Quando a gente tem micrognatia, ó, então a gente tem aqui, ó, o queixinho do feto mais para dentro. Sinal do morango, então quando a gente tem a circunferência craniana do feto um pouco mais achatada, a gente tem o sinal do morango. E quando a gente tem aqui onfalocele, tá? Então, qualquer uma dessas alterações, principalmente quando em conjunto, aumenta a chance de trissomia do 18. E de trissomia do 13? Trissomia do 13, a gente vai ter rins hiperecogênicos, ó, então os rins mais branquinhos aqui. Polidactilia, olha quantos dedos tem nessa mão, tá? Onfalocele, alguma malformação facial, então a gente tem aqui, ó, um probóscide. Quando a gente tem, então, alterações na face, a gente pode ter, por exemplo, lábio leporino e holoprosencefalia. Então, quando a gente tem aqui uma junção dos ventrículos, tá? E a gente chama isso de holoprosencefalia. Então, a gente tem mais chance de trissomia do 13. De monossomia do X, que é a síndrome de Turner. Então, o que a gente vê no ultrassom? Então, o principal sinal é a presença de higromacístico. Então, é quando a gente tem uma translucência nucal muito, muito aumentada ou uma prega nucal muito, muito aumentada. E essa prega nucal é tão aumentada que a gente tem até cistos, como se fossem cistos dentro dessa prega nucal, tá? A gente pode ter também derrame pleural, pode ter ascite e pode ter também um rim em ferradura. Então, a gente observa aqui um rim, ó, em ferradura, tá bom? Então, qualquer uma dessas alterações também aumentam a chance aí de monossomia do X, tá? Ah, mas eu preciso saber identificar essas imagens? Não. Mas o examinador pode colocar ali a imagem, falar o que é e perguntar com o que está relacionado. Isso já caiu nas provas de residência médica. Então, é importante vocês saberem quais são os marcadores do segundo trimestre para cada uma dessas cromossomopatias, tá? Trouxe uma imagem aqui para vocês de anencefalia, tá? Então, aqui, ó, a gente vê o rosto do feto aqui de frente e a gente vê que não tem continuidade, não tem a calota craniana, não tem o encéfalo aqui, né? Então, a gente vê os olhos aqui e uma massa fetal aqui solta, uma massa cerebral solta, tá? E aqui de lado, né, então a gente vê também, ó, o rosto do feto, aqui o perfil, e a gente vê que não tem calota craniana, a gente vê uma massa encefálica solta, tá? Aí a gente tem um feto aqui com anencefalia. E por que é importante vocês saberem identificar no ultrassom? Porque o examinador pode cobrar de vocês de como que a gente pode fazer, como que a gente faz o diagnóstico, né, de anencefalia e o que a gente precisa para interromper uma gestação com anencefalia. Então, para a gente interromper uma gestação com anencefalia, a gente precisa ter o laudo ultrassonográfico assinado por 2 médicos diferentes. A gente precisa ter 2 fotos identificadas e datadas, uma com corte sagital e outra com corte transversal. Então, a gente tem aqui um corte, os 2 cortes, tá? Consentimento da gestante e do seu responsável. E se o médico, se a assistente se recusar a fazer o procedimento de interrupção da gestação, é obrigado a indicar outro médico. Então, a interrupção da gestação por anencefalia é lei. A mulher precisa ter o laudo assinado por 2 médicos, precisa ter 2 fotos, mas é obrigatório que, se ela quiser fazer a interrupção da gestação, que o serviço faça a interrupção da gestação, tá? Trouxe aqui agora umas malformações para a gente falar algumas coisas bem rapidinhas. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma mielomeningocele. Então, a gente tem a coluna aqui, a gente tem uma abertura da coluna com exposição das meninges, tá? Então, é uma malformação da coluna vertebral com exposição das meninges e raízes nervosas. A gente pode ter prejuízo sensitivo ou motor. E quando a gente tem mielomeningocele, o feto pode desenvolver a síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, que é a herniação do cerebelo para o forame magno e ventrículo-megalia. Então, um feto com mielomeningocele, ele pode ter ventrículo-megalia. Além disso, pode ter o sinal do limão e o sinal da banana. Isso é muito específico, eu não trouxe aqui para vocês, tá?
A gente pode ter também o feto com encefalocele. Então, encefalocele quando a gente tem uma parte do encéfalo exposta. Então, aqui a gente tem uma falha aqui da calota craniana e a gente tem uma parte aqui do encéfalo exposta, tá? E aí é uma encefalocele. Ventriculomegalia, quando eu disse para vocês, é quando a gente tem os ventrículos laterais com mais do que 10 milímetros, tá? Então, a gente mede aqui o ventrículo quando a gente tem líquido dentro da cabeça, né? Do feto, a gente chama isso de hidrocefalia, mas esse não é o termo técnico certo. O termo técnico certo é ventriculomegalia. Então, ultrassonograficamente, a gente não pode falar de hidrocefalia, a gente fala de ventriculomegalia, tá? É a malformação intracraniana mais comum identificada pelo ultrassom, tá? Olha como caiu na prova uma questão sobre mielomeningocele. Então, antes de falar dessa questão, vamos lembrar um pouquinho. Toda vez que a gente tem um defeito do fechamento do tubo neural, a gente tem que relacionar que esse defeito do fechamento do tubo neural pode ter ocorrido devido a uma deficiência de ácido fólico. Quais são os defeitos de fechamento do tubo neural? Anencefalia, encefalocele e mielomeningocele. Então, anencefalia, encefalocele e mielomeningocele são defeitos do fechamento do tubo neural e que são preveníveis com o uso do ácido fólico. Então, vamos lá. Paciente com filho vivo deseja engravidar novamente e vem para aconselhamento pré-concepcional. Traz foto do primeiro filho quando recém-nascido. Olha o que a gente vê nesse primeiro filho aqui, uma mielomeningocele. Qual a orientação específica relacionada com esse quadro? Aconselhamento genético com cariótipo do casal? Não. Sorologia para citomegalovírus? Não. Pesquisa de mutação de metileno e tetrahidrofolato redutase? Também não. Suplementação com ácido fólico? Correto. Então, essa gestante precisa fazer uma suplementação ainda maior de ácido fólico, porque é uma gestante de risco de desenvolver defeitos do fechamento do tubo neural. Então, alternativa correta, alternativa D, tá? Mostrar aqui mais algumas malformações ainda para vocês. Então, aqui a gente vê uma malformação cardíaca, então a gente vê um CIV, tá? Então, uma comunicação interventricular, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e aqui uma comunicação interventricular, aqui é a aorta, tá? Então, aqui a gente consegue ver o septo melhor e a comunicação interventricular. Aqui uma imagem de atresia de duodeno, que eu já mostrei para vocês ali quando a gente viu os marcadores para a trissomia do 21. Então, a gente vê o sinal aqui da dupla bolha. Então, uma imagem da dupla bolha. Junto com a atresia de duodeno, a gente vê polidrâmino. Então, a atresia de duodeno é uma causa importante de polidrâmino. Ela está associada à trissomia do 21 e, quando ela está isolada, ela tem um melhor prognóstico. Mas, quando ela está associada a alguma trissomia, ela tem um prognóstico ruim. Onfalocele. Onfalocele é quando a gente tem um defeito abdominal ventral. Esse defeito, ele ocorre pela herniação, das vísceras abdominais para o cordão umbilical. Então, as vísceras, elas ficam contidas na membrana do cordão umbilical. Geralmente, esse tipo de malformação está associada com outras malformações e com trissomias. Tem um bom prognóstico quando isolado. Apesar de não haver evidências científicas, a cesárea é a via mais indicada para a maioria das instituições. Gastrosquise é um defeito de parede abdominal, só que é um defeito que fica ao lado do cordão umbilical. E as vísceras, elas ficam soltas, não tem membrana recobrindo as vísceras. Não está relacionadas a aneuploidias. Então, o que a gente vê de questão cobrando nas provas de residência médica colocam lá um feto com uma onfalocele ou uma onfalocele e perguntam se tem alguma relação com alguma trissomia, com alguma malformação, ou colocam um feto com gastrosquise e perguntam se tem alguma relação com alguma trissomia, com alguma malformação. Então, é importante vocês saberem que o onfalocele está relacionado com trissomias e com malformações, e gastrosquise não, tá? Aqui, anomalias renais, então aqui a gente vê um rim normal, e aqui um rim aumentado com uma pelve aumentada, então a gente tem aqui uma hidronefrose. Quando a gente tem hidronefrose só de um lado, a gente não tem repercussão fetal. Agora, quando a gente tem alteração renal dos dois lados, a gente vai ter repercussão fetal. Aqui, a gente tem um rim multicístico, então a gente tem repercussão fetal dos dois lados. E a gente tem aqui uma mega bexiga. Então, por que a gente tem mega bexiga? Quando a gente tem alguma
obstrução da uretra. Então, quando a gente tem obstrução da uretra, a urina não consegue sair e a bexiga do feto começa a crescer. Isso leva à alteração dos rins também. Toda vez que a gente tem uma alteração na uretra ou uma alteração dos dois rins, a gente vai ter oligoâmnio. Então, podia ter uma questão assim, de um feto que mostrou ali os rins multicísticos, e o examinador pergunta para vocês qual que é a alteração esperada no ultrassom em relação ao líquido amniótico. Então, quando a gente tem alteração renal bilateral, ou quando a gente tem uma alteração renal na uretra, a gente tem oligoâmnio, ok? Bom, sobre malformação, não precisa saber mais nada, eu já dei aqui muita informação para vocês sobre as malformações. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre a Doppler velocimetria obstétrica, tá? Então, eu vou falar de cada uma das artérias que são cobradas nas provas de residência médica. Então, nas provas de residência médica, são cobrados 4 vasos: artéria uterina, artéria umbilical, artéria cerebral média e o ducto venoso. Então, eu vou falar de cada um desses vasos agora aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Artéria uterina. Artéria uterina, para que ela serve, pessoal? A artéria uterina serve para a gente avaliar como que está o fluxo útero-placentário, tá? Então, serve para a gente avaliar como que está chegando o sangue para a placenta através do útero. Então, o fluxo útero-placentário. Qual que é a principal função da gente avaliar esse vaso uterino? Para a gente avaliar o risco de pré-eclâmpsia e para a gente avaliar o risco de restrição de crescimento fetal. Então, quando a gente tem um aumento da resistência da artéria uterina, então quando a gente tem uma dificuldade de passar sangue para a artéria uterina, a gente tem um aumento dessa resistência, então para esse vaso, a gente tem uma maior chance de pré-eclâmpsia e uma maior chance também de restrição de crescimento fetal, ok? Então, é para isso que serve o Doppler da artéria uterina. A artéria uterina, ela é um vaso que normalmente ela tem uma resistência baixa. Por quê? Porque o que é o normal? O normal é que chegue bastante sangue para esse feto, para que chegue bastante sangue nessa placenta. Então, a gente precisa que o vaso ele tenha uma resistência baixa. Como que é o formato de um vaso com resistência baixa? É um vaso assim, ó, pessoal, um Doppler com uma onda achatada, uma onda que tem uma diástole cheia. Então, a gente tem aqui, ó, bastante sangue entrando, tá, pessoal? A gente tem uma onda mais achatada, porque é fácil de entrar fluxo para esse vaso. Então, isso é uma artéria uterina normal. Então, a gente tem índice de pulsatilidade e índice de resistência baixos. Isso é uma artéria uterina normal. Quando a gente tem uma dificuldade para entrar sangue para esses vasos, né? Então, um aumento da resistência desses vasos, o que vai acontecer? A diástole desse vaso vai estar diminuída, então não está dando para entrar tanto sangue nesse vaso, e a gente vai ter uma sístole bem maior, tá? Então vai ser um vaso pontiagudo, tá? E aí a gente vai ter índice de pulsatilidade e índice de resistência altos. Para a gente considerar uma artéria uterina alterada, a gente tem que índice de pulsatilidade de resistência acima do percentil 95, tá? Além disso, quando a gente tem artéria uterina alterada, a gente pode observar também aqui a incisura protodiastólica, quando a gente tem aqui essa ondinha invertida aqui no finzinho aqui da sístole, ok? No início da diástole. Então, para resumir, quando a gente tem uma artéria uterina alterada, isso mostra que a gente teve uma invasão trofoblástica deficiente. Por quê? Porque a circulação útero-placentária não está legal. Então, a gente tem uma invasão trofoblástica deficiente. Isso aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de restrição de crescimento fetal. Então, uma artéria uterina alterada, ela tem uma maior resistência, um índice de pulsatilidade acima do percentil 95 e também a gente pode observar incisura protodiastólica, ok? Vamos ver como que isso cai na prova? Vamos lá. Observa as imagens que eu já vou mostrar para vocês. A imagem da Doppler velocimetria das artérias uterinas, realizada com 22 semanas de gravidez, mostra uma alteração que pode associar-se com o avançar da gestação A. Então, olha o que a gente tem aqui. Uma artéria uterina
que é bem apiculada e a gente vê aqui, ó, uma ondinha para baixo. Então, a gente vê incisura prostodiastólica. Então, a gente tem uma artéria uterina alterada. A artéria uterina alterada está relacionada com acretismo placentário? Não. Está relacionada com restrição de crescimento fetal? Sim. Com macrosomia? Não. Com síndrome do colo curto? Não. Com microcefalia? Não também. Então, alternativa correta, alternativa B, tá? Agora, vamos estudar aqui a Doppler velocimetria da artéria umbilical. A artéria umbilical, ela avalia a circulação feto-placentária, a circulação que sai da placenta e chega para o feto. Essa circulação, ela também precisa ter uma baixa resistência. Por quê? Porque também precisa entrar bastante sangue por essa circulação, porque a gente quer nutrir esse feto. Então, a gente quer um vaso com uma baixa resistência. E como vocês já aprenderam, vaso com baixa resistência é vaso com diástole cheia, com sístole baixa. Então, um vaso aqui meio achatado, tá? Um Doppler, uma onda Doppler velocimétrica mais achatada. Então, isso é uma artéria umbilical normal. Quando a gente tem uma diástole pequena ou uma diástole até zero, então quando a gente chega aqui a diástole e a gente não consegue ver essa diástole, a gente chama isso de artéria umbilical com diástole zero ou diástole ausente. E a gente pode ter até a diástole reversa, quando a diástole está para baixo, artéria umbilical com diástole reversa, tá? Quando a gente tem uma diástole ausente, uma diástole reversa, isso mostra que esse vaso está com uma resistência muito grande, está muito difícil chegar sangue para esse feto, tá? Então, se está muito difícil chegar sangue para esse feto, a gente está diante de um feto aí que tem uma insuficiência placentária. E essa insuficiência placentária, o que ela pode ocasionar? Ela pode ocasionar uma restrição de crescimento fetal, ela pode ocasionar uma hipóxia para esse feto. Então, é uma situação que, dependendo da idade gestacional, a gente precisa até resolver essa gestação, beleza? Então, a artéria umbilical alterada indica que esse feto está com insuficiência placentária, indica que o vaso está com uma resistência aumentada, que o índice de pulsatilidade está acima do percentil 95. Quando a gente tem diástole ausente ou reversa da artéria umbilical, a gente já sabe que tem insuficiência placentária, ok? Vamos ver aqui uma questão sobre isso. Durante a realização de exame de vitalidade, a paciente diabética tipo 1, com 27 semanas de gestação, foi optado por realização de Doppler do cordão umbilical. Qual o significado clínico que pode ser inferido a partir da imagem abaixo? E aí ele dá pra gente aqui os valores da relação sístole-diástole com 27 semanas, tá? Então, a gente tem vários índices que a gente pode calcular quando a gente tem quando a gente está fazendo Doppler. A gente tem o índice de pulsatilidade, o índice de resistência e a relação sístole-diástole, tá? O índice de pulsatilidade e resistência da artéria umbilical, ele sempre tem que estar baixo. Então, a gente tem um índice de pulsatilidade menor do que P95. Se a gente tem um índice de pulsatilidade maior do que P95, ou um índice de resistência maior do que P95, ou uma relação sístole-diástole maior do que o P95, a gente está aí diante de um vaso com uma alta resistência, um vaso umbilical alterado, ok? Então, vamos lá ver esse vaso. Então, a gente tem um vaso aqui umbilical, e se vocês olharem aqui, olha como esta diástole está baixa. Aqui a gente não consegue, aqui ó, a gente consegue ver aqui ó, um índice de pulsatilidade de 2 alguma coisa, e um SD, aqui tá muito ruim essa imagem, tá? Um SD aqui que, nossa, não dá nem para chutar essa imagem, mas é a imagem que a gente tinha na prova. E só que a gente observa aqui, ó, que a gente tem uma onda mais apiculada e que tem uma diástole bem baixa. Então, se a gente tem uma diástole bem baixa, provavelmente a gente está diante aí de um índice de pulsatilidade, um índice de resistência ou uma relação sístole-diástole alta, tá? Então, quando a gente tem uma diástole baixa, a gente tem uma resistência alta, tá? E aí, quando a gente tem uma artéria umbilical alterada, a gente está diante do quê? De uma insuficiência placentária. Centralização fetal não, a gente vai falar mais pra frente de centralização fetal. Acidose fetal também não, a gente vai falar mais pra frente de acidose fetal. E função placentária normal também não, tá?
Então, aqui a gente não conseguiu ver direito essa imagem, porque é uma imagem que está bem ruim mesmo, mas se vocês estivessem na prova, vocês iam conseguir ver que o índice a relação SD estaria maior do que o percentil 95, tá? E que indicaria aí uma insuficiência placentária. Mais importante aqui é vocês saberem que quando a diástole é baixa, zero, ausente ou muito baixinha, a gente está diante aí de um aumento da resistência desse vaso que indica insuficiência placentária, ok? Agora vamos falar aqui da Doppler velocimetria da artéria cerebral média. A Doppler velocimetria da artéria cerebral média, ela serve para a gente avaliar como está a circulação arterial desse feto. E por que a gente avalia a artéria cerebral média? Por quê? Porque quando o feto está numa situação de insuficiência placentária, numa situação de hipóxia, ele vai proteger os órgãos nobres. E quais são os órgãos nobres fetais? Cérebro, coração e adrenal. Então, quando o feto está numa situação de hipóxia, quando ele tem uma artéria umbilical alterada, e aí ele está numa situação de hipóxia, numa insuficiência placentária, ele vai ter que proteger os órgãos nobres. Então, ele vai ter que mandar mais fluxo para o cérebro, para o coração e para a adrenal. E como que ele faz para mandar mais fluxo para esses vasos? Ele faz uma dilatação desse vaso. Então, é um mecanismo de defesa do feto dilatar os vasos do cérebro, do coração e da adrenal. E a esse mecanismo de dilatação desses vasos a gente chama de centralização fetal. Então, normalmente um vaso... E aí no ultrassom, qual vaso que a gente consegue avaliar com mais facilidade para ver que está tendo aí uma centralização de fluxo para os órgãos nobres? É a artéria cerebral média. Então, a artéria cerebral média é a artéria que a gente usa para avaliar se está tendo centralização fetal para os órgãos nobres, tá? Então, como que é normalmente uma artéria cerebral média? É uma artéria que tem um vaso com uma alta resistência. E aí vocês já sabem agora interpretar como é um vaso com uma alta resistência. Então, o vaso com uma alta resistência é aquele vaso apiculado, que tem uma diástole bem pequena e uma sístole bem grandona. Então, o vaso com uma alta resistência é aquele vaso que tem um índice de pulsatilidade bem alto, né? Porque é um vaso que tem uma alta resistência. Agora, quando a gente tem uma insuficiência placentária, então uma alteração da artéria umbilical, esse feto ele vai começar a proteger os órgãos nobres, ele vai fazer uma dilatação dos vasos dos órgãos nobres, a gente vai ter uma dilatação da artéria cerebral média. E aí, quando a gente tem dilatação, a gente tem uma diminuição da resistência. E com isso, a gente tem uma diminuição do índice de pulsatilidade, uma diminuição do índice de resistência, uma diminuição da relação SD, uma diminuição de todos esses parâmetros. E, então, se a gente tem um índice de pulsatilidade, um índice de resistência, ou uma relação SD menor do que o percentil 5, a gente está diante aí de uma artéria cerebral média dilatada. E a artéria cerebral média dilatada, a gente vê uma diástole mais cheia, um vaso, um Doppler da artéria mais achatado, ok? Então, quando que a gente vai ter... Ah, e outra coisa. E pra gente dizer que está tendo uma centralização de fluxo fetal mesmo, geralmente o índice de pulsatilidade da artéria cerebral média é maior que o índice de pulsatilidade da artéria umbilical, tá? Então, se a gente tem um índice de pulsatilidade da artéria cerebral média maior que o índice de pulsatilidade da artéria umbilical, isso mostra pra gente... Desculpa, é o contrário. Peraí, pessoal, deu tilt. Falei errado. Se a gente tem um índice de pulsatilidade da artéria umbilical maior que o índice de pulsatilidade da artéria cerebral média, então a gente tem a artéria cerebral média dilatada, por isso que o índice de pulsatilidade é menor, e a artéria umbilical com aumento de resistência, a gente vai ter um índice de pulsatilidade da artéria umbilical maior que o índice de pulsatilidade da artéria cerebral média, a gente pode dizer que a gente tem uma centralização fetal, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só limpar aqui. Não, vou deixar aqui. Então, a artéria cerebral média alterada indica que o território arterial fetal está alterado. Quando a artéria cerebral média está alterada, a gente tem uma menor resistência. O índice de pulsatilidade abaixo do percentil 5. Aí a gente isso vai indicar uma centralização de fluxo fetal.
E quando a gente tem uma centralização de fluxo fetal, a gente sabe, então, que esse feto está em hipóxia, ok? Último vaso aqui para a gente finalizar essa aula. Eu sei que essa aula ficou longa, mas a gente tinha muita coisa para falar sobre multimídia em obstetrícia, ok? E último vaso é o ducto venoso. A gente já falou do ducto venoso quando a gente falou dos rastreamentos de cromossomopatia, mas aqui a gente vai falar de ducto venoso no segundo e no terceiro trimestre. Então, o ducto venoso, ele avalia a circulação venosa fetal, tá? Quando a gente tem um ducto venoso alterado, isso indica que esse feto está em acidose. E como que a gente sabe que o ducto venoso está alterado? Quando a onda A, ela está baixa, ou ela está muito pequena, ou ela está zero, ou ela está invertida, tá? Então, se a gente tem uma onda A reversa, a gente vai chamar isso de ducto venoso reverso. Se a gente tem uma onda cheia, o ducto venoso está normal. Então, quando a gente tem o ducto venoso alterado, isso mostra que o território venoso fetal está alterado. O índice de pulsatilidade ou índice de resistência desse ducto, ele é maior, então ele está alto. Então, a gente tem um índice de pulsatilidade de 1 ou de 1,5, isso já mostra que o ducto está alto. Então, aqui a gente não usa percentil, aqui a gente usa valor mesmo, 1 ou 1,5. E isso indica resolução da gestação. Por quê? Porque quando a gente tem um ducto fetal, um ducto venoso alterado, isso indica acidose, tá, pessoal? E como a gente já falou, no primeiro trimestre, o ducto venoso alterado, ele pode estar relacionado com alguma malformação, tá? E agora como conduta. Então, a gente já sabe interpretar, já sabe avaliar cada um dos vasos. E o que a gente faz com isso? A gente vai ter que dar uma conduta. Então, primeira coisa, quando que a gente vai fazer Doppler, né? A gente faz Doppler para todas as gestantes? Não. A gente faz Doppler para gestante que tem o risco de insuficiência placentária. Então, a gente vai fazer Doppler para gestante que tem restrição de crescimento, a gente vai fazer Doppler para gestante que tem alguma síndrome hipertensiva, vai fazer Doppler para gestante que tem diabetes gestacional, então ou alguma colagenose. Então, a gente não vai fazer Doppler para todo mundo, tá? E aí, a gente viu que esse feto tem uma restrição de crescimento, e aí ele foi fazer o Doppler e tem uma Doppler velocimetria alterada. Bom, vamos começar pelo ducto venoso, que foi o último que a gente falou. Se a gente tiver um ducto venoso alterado, ou uma cardiotocografia alterada, ou um perfil biofísico alterado, a gente vai resolver a gestação independente da idade gestacional, ok? Se a gente tiver uma diástole reversa da artéria umbilical, ou um ducto venoso alterado, mas com diástole presente, então aqui é diástole 0 ou reversa, né? Se a gente tiver um ducto alterado com diástole presente ou uma diástole reversa da artéria umbilical, se a gente tiver o feto tiver com maior ou igual a 32 semanas, a gente vai resolver a gestação. Agora, se ele tiver com menos de 32 semanas, a gente pode fazer uma avaliação diária da vitalidade fetal, tá? Agora, se a gente tiver uma diástole ausente da artéria umbilical, não é reversa, é ausente. Se o feto tiver com menos de 34 semanas, a gente também vai fazer uma avaliação diária da vitalidade fetal, mas a partir de 34 semanas, a gente já resolve a gestação, tá? E aqui eu vou traçar uma linha para vocês, porque qualquer alteração a partir de diástole ausente, a gente vai fazer cesárea. E se a diástole estiver presente, a gente pode tentar o parto vaginal. Tá? Então, diástole ausente, diástole reversa, ducto venoso alterado, a gente não pode tentar o parto vaginal, a gente vai direto para cesárea. E quando a gente tiver uma artéria umbilical alterada, mas com diástole presente, artéria uterina alterada, artéria cerebral média alterada, relação cérebro-placentária alterada, né? Quando a gente tem aqui aquele índice de pulsatilidade da artéria umbilical pelo índice de pulsatilidade da artéria cerebral média maior do que 1, então, é uma relação cérebro-placentária alterada, peso fetal abaixo do percentil 3. Se a gente tiver com feto com pelo menos 37 semanas, a gente vai resolver a gestação. Entre 34 e 37 semanas, a gente vai resolver se tiver oligoâmnio, hipertensão ou restrição de crescimento abaixo do percentil 3.
E abaixo de 37 semanas, a gente vai fazer controle da vitalidade fetal 2 vezes por semana, ok? Essas idades, elas mudam de um protocolo para outro. Eu trouxe aqui para vocês o protocolo que é utilizado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, mas algumas instituições usam protocolos diferentes, tá? Mas já dá para vocês terem uma ideia aí e guardarem algumas idades gestacionais e guardarem alguns conceitos. Vamos treinar aqui para vocês verem como isso cai na prática, tá? Vamos lá. Gestante, 30 semanas, diagnóstico de restrição de crescimento fetal desde 26 semanas. No acompanhamento pelo Doppler, de artéria umbilical, a resistência está aumentada. E na avaliação do ducto venoso, verifica-se resultado demonstrado na imagem. No caso, o próximo passo para melhor cuidado é... Então, o que a gente vê aqui no ducto venoso, pessoal? Uma onda A reversa. Ducto venoso reverso, pessoal. Reverso. Ducto venoso reverso é igual resolução. Independente da idade gestacional, tá? Então, preparo do colo e indução do parto, não, é cesárea. Corticoterapia e indução do parto, não, é cesárea. Corticoterapia e cesárea, não dá pra gente esperar 48 horas. Tem 30 semanas. Sulfato de magnésio e Doppler diário, não. Sulfato de magnésio e cesárea, sim, essa é a resposta. Por que sulfato de magnésio, professora? Porque o sulfato de magnésio ele serve para neuroproteção quando o feto tem menos do que 32 semanas. Lembra lá da aula de prematuridade? Então, fetos com menos de 32 semanas, que a gente vai precisar resolver a gestação, a gente faz o sulfato de magnésio, né, pelo menos umas 4 horas antes do parto. Então, dá pra gente esperar o sulfato de magnésio, não dá pra gente esperar a ação da corticoterapia. Não dá pra gente esperar 48 horas para resolver um feto com diástole reversa, com ducto venoso com diástole reversa, ok? Então, com onda A reversa. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa E. Mais uma última questão aqui para a gente fechar essa parte de Doppler aqui com chave de ouro. Então, vamos lá. Gestante no curso de 31 semanas com diagnóstico prévio de trombofilia. Então, tá vendo? Eles sempre dão um diagnóstico. Não dá pra gente fazer Doppler em mulher que não tem nada. Uso de anticoagulação profilática e ácido acetil salicílico. Realizou avaliação ultrassonográfica que evidenciou o feto com peso estimado abaixo do percentil 10. E Doppler da artéria umbilical com sonograma apresentado na figura abaixo. Qual é a melhor conduta? Olha, 31 semanas e vamos ver qual que é a imagem. Então, a gente tem aqui, ó, uma diástole ausente. Então, uma artéria umbilical com uma diástole ausente. Quantas semanas? 31 semanas. Vamos voltar aqui, ó. Diástole ausente, menos de 34 semanas, avaliação da vitalidade fetal. Então, vamos lá? Doppler velocimetria obstétrica a cada 2 a 3 dias? Não, seria diário. Mas vamos ver, né? Às vezes tem algum protocolo diferente. Doppler velocimetria obstétrica semanal? Não. Perfil biofísico fetal diário? Correto. Indicar o parto? Não. Então, a gente tem que fazer o perfil biofísico fetal direto, mas também tem que fazer Doppler. Então, tem duas alternativas aqui que eu ficaria na dúvida. Vamos ver qual que foi. Doppler velocimetria a cada 2 dias. Mas eu entraria com recurso para essa questão. Por quê? Porque a gente tem que fazer Doppler. Por que a gente tem que fazer Doppler? Porque o mais importante é a gente avaliar o ducto e o Doppler dessa gestante. Só que se a gente tiver um perfil alterado, a gente já vai resolver a gestação. E pode ter um perfil alterado mesmo antes da gente ter um ducto alterado. Então, para essa gestante, a gente precisa fazer controle com Doppler, mas precisa também fazer perfil, tá? Então, é uma questão que merece recurso. Lógico que o mais importante, nesse caso, quando a gente tem uma artéria umbilical alterada, qual que é o próximo passo? É ter um ducto alterado. Então, a gente tem, com 31 semanas, a gente tem que avaliar a artéria umbilical sempre e a gente tem que avaliar o ducto venoso. Então, a Doppler velocimetria é o mais importante, né? Então, se fosse para eu escolher uma dessas alternativas, eu escolheria a alternativa A. Mas o perfil também é importante. Por quê? Porque pode ter alteração de perfil biofísico antes da gente ter uma alteração do ducto, por exemplo. Então, por isso que a gente geralmente faz Doppler, a gente interna a gestante, a gente faz Doppler e perfil biofísico fetal.
tá? Então, é uma questão que é passível de recurso. Mas o que o examinador queria saber de vocês? Queria saber que vocês, primeiro, que não precisassem indicar o parto, porque tá com 31 semanas, né? Então, quando a gente tem uma diástole ausente da umbilical antes de 34 semanas, a gente não vai indicar o parto, mas que a gente precisava fazer um controle importante. Por quê? Porque a gente precisa avaliar o ducto dessa gestante, principalmente, tá? A gente precisava avaliar também a artéria umbilical, mas o ducto também. Então, por isso que ele queria a Doppler velocimetria, tá bom? Algumas instituições pedem Doppler velocimetria diária, outras Doppler velocimetria a cada 2 a 3 dias. Isso varia muito na literatura mesmo, ok? Eu achei que estava acabando, mas tem mais uma questão. Vamos lá, última, prometo. Paciente lúpica com gestação de 32 semanas em acompanhamento da vitalidade fetal com estudo de Doppler. Observa o sonograma da artéria umbilical. De acordo com a imagem, pode-se concluir que... Então, o que a gente tem aqui nessa artéria umbilical? A gente tem aqui, ó, uma diástole reversa. Então, artéria umbilical com diástole reversa. Tá? Então, vamos lá. 32 semanas, diástole reversa. Vamos voltar aqui na nossa... diástole reversa, 32 semanas... resolução da gestação, tá? Vamos ver aqui o que eles pedem. A vitalidade está preservada? Não. O parto deve ser realizado? Sim. A incisura prostodiastólica? Não, gente. Incisura é de artéria uterina, não é de artéria umbilical. A circulação uteroplacentária apresenta baixo índice de resistência? Não. O índice de resistência é altíssimo, que está até voltando o sangue. Existe onda A reversa? Não. Onda A é de ducto venoso, tá? Então, o parto deve ser realizado, tá? Alternativa correta. Alternativa A, beleza, pessoal? Olha quanta questão difícil aí que você tinha que saber interpretar uma imagem de Doppler, tá, pessoal? Ah, eu achei que tava acabando. Tá faltando ainda volume de líquido amniótico. Pessoal, é rapidinho o volume de líquido amniótico. Eu sei que essa aula tá longa, mas volume de líquido amniótico também pode cair aí nas provas de residência médica. Eu vou falar rapidamente para vocês, prometo, tá? Bom, a gente tem 2 jeitos de avaliar o volume do líquido amniótico. Pela medida do maior bolsão ou pelo índice de líquido amniótico. A medida do maior bolsão a gente vai medir mesmo, vai avaliar o maior bolsão pelo ultrassom e vai medir esse maior bolsão. O índice de líquido amniótico, a gente vai dividir o abdômen materno em 4 partes e vai medir o maior bolsão em cada uma dessas partes do abdômen materno e vai somar esses maiores bolsões. E aí a gente vai ter um índice de líquido amniótico. Quando que a gente tem um volume de líquido amniótico alterado? Quando que a gente vai dizer que a gestante está com polidrâmio? Quando a gente tem um índice de líquido amniótico maior ou igual a 25 ou o maior bolsão maior do que 8. Ou quando então, polidrâmino, ILA maior ou igual a 25 centímetros ou maior bolsão maior do que 8 centímetros, tá? Oligoâmino, a gente considera quando a gente tem um ILA menor ou igual a 5 centímetros ou um maior bolsão menor ou igual a 2 centímetros, tá? Então, eu trouxe aqui umas imagens para você. Olha só, maior bolsão de 1,2 centímetros. Então, a gente tem aqui um oligoâmino. Tá? E eu acabei não trazendo de polidrâmino aqui, mas esse daqui, ó, a gente tem uma maior bolsão de 8, tá? Então, quando a gente tem uma bolsão maior que 8, 8,1, então a gente tem aqui uma imagem de um polidrâmino. Beleza, pessoal? Bom, finalmente acabamos. Ficou uma aula longa, mas tinha muita coisa pra gente falar, tá, pessoal? Então, assim, obstetrícia tem muita imagem de ultrassom, muita imagem que pode ser cobrada na prova de vocês. E eu sei que quando vocês veem uma imagem de ultrassom, vocês ficam desesperados, tá? Então, aqui eu trouxe todas as imagens de ultrassons que podem cair na prova de vocês. Então, revejam essa aula com carinho. Eu sei que o tema é muito pesado, eu sei que tem bastante informação, mas revejam essa aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, volte um pouquinho lá, porque vale a pena. E eu tentei resumir o máximo para vocês, para que vocês saibam só o necessário mesmo, porque eu sei que esse tema é muito pesado. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.